Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de São José Operário, queridos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais operadas por nossa PASCOM paroquial. Após a solenidade de Pentecostes, onde revivemos liturgicamente a descida do Espírito Santo sobre Nossa Senhora, sobre os apóstolos, hoje a igreja nos faz meditar sobre quem é Deus. Quem é Deus? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Porém, não são três deuses, é um só Deus, em três pessoas. Isso, amados irmãos, para a nossa maneira de pensar, isso se apresenta como um mistério. E, aliás, esse é o maior mistério da vida da igreja, o mistério da Santíssima Trindade. O segundo maior mistério é o mistério da encarnação de Jesus. Jesus que nasce, Jesus que vive uma vida humana, sofre, morre e ressuscita. Porém, o primeiro mistério é o mistério da Santíssima Trindade. E diante desse mistério, qual é a nossa atitude? Ou qual deveria ser a nossa atitude? No livro Pequeno Príncipe, nós encontramos uma cena muito interessante que talvez jogue um pouco de luz sobre essa atitude que nós devemos ter. Esse livro conta a história de um aviador que cai no meio do deserto e ele acorda no meio do deserto e acorda por uma criança, um pequeno príncipe, que pede para que ele desenhe um carneiro. E então, ele contando essa história, ele acrescenta: quando o mistério é grande demais, não temos outra coisa a fazer senão obedecer. Amados irmãos, diante do mistério da Santíssima Trindade, o nosso modo de pensar, o nosso modo matemático de agir, ele deve silenciar e obedecer diante da grandeza de Deus, um só Deus em três pessoas. A segunda atitude é a atitude de admiração. Nosso Deus é tão grande, nosso Deus é tão poderoso, que ao mesmo tempo Ele pode existir em três pessoas, sendo um só Deus. Os teólogos meditam e dizem: Deus é um só, mas em Deus não existe solidão. Por isso que a Trindade é Deus Pai, que gera eternamente o Filho no Espírito Santo, que é o amor. O amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai. Porém, amados irmãos, ainda dando um passo a mais,
quais atitudes nós devemos ter, além da obediência, além da admiração? Nós devemos compreender que esse Deus tão grande, que este Deus tão onipotente, que este Deus tão poderoso, então, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus próximo a cada um de nós. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós ouvimos uma das orações mais bonitas da Bíblia. Moisés, quando percebe que Deus está passando por ele, Moisés chama a atenção de Deus, e chama a atenção de Deus chamando os atributos de Deus. Senhor, Senhor, Deus misericordioso, Deus paciente, Deus bondoso, Deus rico em perdão. E completa: Moisés, permanece com o teu povo, caminha com o teu povo, embora que esse povo seja um povo de cabeça dura, permanece conosco. O primeiro pedido, amados irmãos, diante da Santíssima Trindade, é que essa Trindade permaneça conosco, que ela caminhe conosco, que ela esteja em nossa vida. E nosso Senhor Jesus prometeu que quem vive dele, ele virá com o Pai e o Espírito Santo e habitará. Aqui, amados irmãos, nós tiramos a primeira consequência prática da Santíssima Trindade e deste pedido de Moisés: Senhor, permanece com o teu povo. E a primeira consequência é compreendermos que nós somos templo do Espírito Santo. Todo batizado que vive em estado de graça, ele é templo do Espírito Santo. Isso requer de nós duas características. A primeira é uma intimidade com Deus. Deus habita em mim. A Santíssima Trindade faz do meu coração o seu templo, a sua casa. O próprio Deus faz morada em mim. Por isso, a gente deve sempre viver em atitude de adoração, porque Deus está dentro de nós. Deus não está distante de nós, Deus está no nosso coração. Quando nosso Senhor encontra aquela mulher meio-dia no poço de Jacó, a samaritana, e ela pergunta: Senhor, os judeus dizem que se deve adorar no templo em Jerusalém. Nós dizemos que é nesse monte. E Jesus diz: chegará dia em que não adorareis, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas adorareis o Pai em espírito e verdade. Adorareis o Pai na intimidade do seu coração. Adorareis a Santíssima Trindade, porque agora, pelo batismo, ela habita dentro de nós. Então é ter esta atitude de voltar-se para o interior e descobrir a Santíssima Trindade. Nós somos um sacrário da Santíssima Trindade. Mas isto decorre algo muito importante. Nós não podemos somente nos acharmos templos do Espírito Santo. Os outros também são templo do Espírito Santo. A Trindade que habita no meu coração, habita no meu irmão. Por isso eu devo respeitar o meu irmão. Por isso eu devo amar o meu irmão. Por isso eu devo encher o meu irmão de uma veneração, porque nele habita a Santíssima Trindade. Porque aquele corpo do meu irmão, da minha irmã, é um templo onde habita a glória de Deus. E Deus é ciumento com suas coisas. Deus não aceita que nós desrespeitemos o seu templo, nem o seu templo que é cada um de nós, nem o templo que é o irmão. Por isso, ter uma atitude sempre bondosa em relação ao irmão, por isso sempre ver o melhor no irmão, porque o irmão
é templo do Espírito Santo. Amados irmãos, celebrar a Santíssima Trindade é voltar ao nosso batismo, porque nós fomos batizados em nome da Santíssima Trindade, para que nesta vida a Trindade habite em nós e para que depois desta vida nós habitemos dentro da Santíssima Trindade. Hoje é a Trindade que habita no meu coração. Amanhã serei eu a habitar no coração da Santíssima Trindade. Por isso, São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele dá uns conselhos. Ele diz resumidamente: vocês querem que Deus esteja com vocês? E diz São Paulo: se vocês quiserem que Deus esteja com vocês, vivei na concórdia uns com os outros, vivei na paz uns com os outros. É assim, amados irmãos, que então a Trindade, que é a unidade perfeita, se espelha na nossa vida, quando vivemos na concórdia, quando vivemos na paz. Mas às vezes nós pensamos que para viver na concórdia e viver na paz, as outras pessoas precisam ser iguais a nós, precisam pensar igual a mim, precisam agir igual a mim, quando na verdade a beleza da unidade não é a uniformidade, mas é na diversidade vivermos a unidade que provém da Santíssima Trindade. Dizendo ainda de modo mais claro, para que se fixe no nosso coração: nós vivemos a paz com os outros, não quando nós olhamos para os demais e concordamos com tudo, achamos que tudo está bom. Nós vivemos em paz e na concórdia com os outros, quando reconhecemos nos outros o templo da Santíssima Trindade. E então nós descemos do nosso pedestal e nos colocamos numa atitude de reverência para com o irmão. É belíssimo, amados irmãos, que a igreja nos ensina, e a igreja nos ensina por meio da sua liturgia, quando existe uma exéquia, quando alguém morre, um cristão morre, a igreja coloca velas ao seu lado. A igreja incensa o cadáver. As pessoas fazem reverência, o sacerdote, quando passa na frente, faz reverência. Por quê? Porque ali é o templo do Espírito Santo. Porque aquele corpo foi templo do Espírito Santo e ressuscitará para que habite na Trindade. Assim a igreja vai nos ensinando como mãe, através dos seus ritos, através dos seus gestos, a respeitarmos os outros, até mesmo depois da morte do outro, porque aquele corpo foi templo da Santíssima Trindade, porque aquele corpo haverá de ressuscitar. Então, amados irmãos, nos momentos de atrito, nos momentos de dificuldade que todos temos com todos, pensemos na importância que aquele irmão tem para Deus. Ele não só é filho de Deus, ele não só é meu irmão, mas ele é um templo onde habita a Santíssima Trindade. E por isso é santo. E por isso eu devo amá-lo, respeitá-lo, protegê-lo. Por isso eu devo cercar a mim mesmo e aos demais com uma veneração santa. Por isso São Paulo, na segunda leitura, disse: irmãos, saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, com ósculo santo. Ou seja, tendes uns para com os outros sentimentos de reverência, porque no outro habita Deus. E quem é esse Deus unitrino? É o Deus amor, é o Deus misericórdia. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê,
mas têm a vida eterna. Amados irmãos, se todas as Bíblias do mundo fossem destruídas, mas nós guardássemos esses 2 versículos do Evangelho de São João, do seu capítulo 3, nós teríamos salvado toda a Bíblia, porque nesses 2 versículos está condensada a história de amor de Deus para com a humanidade. A história de amor de Deus para comigo. Ele me amou e por mim se entregou. Ele não condena o mundo, ele salva o mundo. E quem crê nele tem a vida eterna. Examinemos a nossa vida durante essa semana para reformarmos o templo do Espírito Santo, que somos todos nós. Assim como o templo de pedra, o templo que é a nossa alma, precisa sempre ser reformado. E ele é reformado pelo exame de consciência, quando a gente pensa, o que eu fiz que não deveria fazer? Qual atitude eu devo incrementar, eu devo aumentar na minha vida? E quando este templo do Espírito Santo se destrói na nossa alma pelo pecado, nós podemos correr para a confissão. E nela, novamente, é refeito o templo do Espírito Santo. E a Santíssima Trindade habita na nossa vida para que através de nós alcance os confins do universo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador